Oi pessoal, tudo bom? Vamos para a nossa segunda aula sobre a linguagem PHP. Hoje, gente, eu vou mostrar para vocês, eu vou abordar os assuntos sobre variáveis, operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Então, vamos para a prática. Antes de mais nada, é importante que, como eu falei na aula anterior, na primeira aula, que para o navegador, para que o PHP possa ser executado, ele tem que estar rodando, do lado do servidor. Então, eu uso aqui como combo, como servidor, o champ, que dentro desse combo de tecnologias tem um servidor. Então, para que eu possa ver todas as ações do PHP, eu tenho que startar, eu tenho que inicializar o serviço aqui de um servidor. No caso, eu vou inicializar aqui o champ. Vou inicializar o champ, no caso do Apache aqui, do servidor que eu utilizo. Então, todos os meus arquivos PHP, todos os meus scripts PHP, eles vão rodar porque o servidor foi inicializado. Uma outra coisa que eu falei, e eu vou recapitular aqui para vocês, é que todos os projetos em que você faz utilizando o PHP, ele tem que estar numa pasta específica, ou seja, a pasta do servidor. No caso, como é o champ que eu estou utilizando aqui, ele está nesse caminho, que é o disco local C, dentro da pasta champ, e dentro do champ eu tenho aqui o htdocs. Abro, e aqui vai estar todos os projetos em que eu já trabalho, enfim, que já existe. No nosso caso, e para essas aulas que eu estou fazendo, eu criei essa pasta chamada de Aprender PHP, tá? Então, dentro dela aqui não tem nada, mas a partir daqui eu vou colocar o primeiro PHP, ele vai rodar executar esse arquivo PHP, tá? Lá no meu VS Code, eu já estou com ele aqui dentro do Explorer do VS Code, eu já estou com a pasta aqui aberta, que é o Aprender PHP, aquele caminho que eu acabei de mostrar para você. Aqui dentro, pessoal, eu vou criar um novo arquivo. Vou chamar ele de index.php, tá? Eu estou chamando ele de index.php porque é o arquivo de referência para todo servidor. Se ele encontra logo esse index, ele já vai carregar a partir do momento que você passa o local do seu projeto lá no navegador. Então, chamei aqui de index. Eu poderia chamar de uma outra pasta, de um outro nome desse arquivo. Na chamada do meu projeto, eu simplesmente colocar todo o caminho e também aqui o nome do arquivo. Mas, para ficar algo mais direto, eu chamei de index, porque basta eu chamar o nome da minha pasta, que no caso aqui é o Aprender PHP. Como eu havia falado, o PHP ele é interessante porque ele consegue interagir com outras scripts de outras linguagens. O que eu quero dizer com isso? Dentro de um arquivo .php, com extensão PHP, eu posso utilizar pedaços de código de HTML, eu posso usar pedaços de código no JavaScript, e o PHP ele consegue ter esse gerenciamento. O que for para rodar do lado do servidor, que tiver entre as tags PHP, ele vai rodar do lado do servidor, e aqueles trechos de código que roda front-end, digamos assim, ele vai rodar sem nenhum problema, tá? Então, para a gente fazer a parte bonitinha aqui, visível, eu vou utilizar, para facilitar a minha vida, um pedaço de código do HTML. Então, tem um atalho aqui para você construir o código padrão, de um HTML, eu digito HTML5, tá? Que ele já me coloca esse códigozinho padrão aqui. Vou fazer só algumas alterações. Lá no title, que vai aparecer na aba do navegador, vou colocar PHP aula 2. Aqui dentro do body, eu vou colocar e vou chamar um H2 e vou colocar assim, variáveis PHP. Bom, gente, para você criar variáveis aqui no PHP, todo mundo sabe, creio que quem está aqui nessa aula já viu, já conhece alguma coisa de lógica de programação, e variável você sabe que ela vai ser uma caixinha, ela vai ser um espaço em memória para que você possa armazenar algum tipo de dado, sendo ele um string, inteiro, algum número decimal, o float, sendo
algum booleano, enfim. São esses os tipos básicos aqui em toda linguagem de programação. E para criar variáveis no PHP, você primeiro tem que passar esse símbolo, né, que é o símbolo do cifrão, e, obviamente, depois o nome dessa sua variável. É dessa forma que você cria uma variável. E você pode, já na criação aqui, passar a informação da sua variável. Coloquei aqui, chamei de PHP. Veja, como eu estou, de fato, agora trabalhando com PHP, e chamando algumas ações da linguagem, eu estou fazendo isso dentro aqui, né, do bloco de PHP nativo, puro. Eu abri a tag aqui do PHP e aqui eu estou fechando. Então, tudo que eu fizer aqui é, de fato, um pedaço de código PHP, que isso aqui ele não vai ser mostrado, a não ser que eu coloque aqui algo que mostre essa informação. A forma como você cria variáveis, pessoal, é simplesmente essa, né? Essa ideia de você criar uma variável que você não precisa especificar o tipo dessa variável significa que você tem uma linguagem, e aí o PHP é um exemplo disso, uma linguagem não tipada, tá? Da mesma forma do Python lá, que você só basta criar a variável e passar alguma informação para ela, que automaticamente a linguagem, ela identifica qual é o tipo que está vindo da informação e ela entra em acordo ali internamente. Da mesma forma que o PHP. Veja que eu criei a variável nome, está recebendo uma string. O PHP vai saber que esse, abre aspas, PHP, é do tipo string, né? Eu posso criar essa variável, sei lá, vou chamar essa variável de coisa. E se eu passar, por exemplo, aqui o número 10, ele vai entender que a variável coisa, ela vai ser do tipo inteiro, porque está recebendo um número que é inteiro, tá? Então, isso é uma característica de linguagens não tipadas. E existem as linguagens tipadas e as linguagens não tipadas. Tipadas é aquela que você tem que colocar antes qual é o tipo daquela variável. O exemplo é a linguagem C, tá? Então, essa é aqui a forma que você declara variáveis dentro do seu PHP. Eu quero mostrar isso. Quero mostrar a informação na minha tela, no caso aqui a gente está usando o navegador, para que eu possa mostrar o que está dentro da variável nome e o que está dentro da variável coisa. Como é que eu faço isso? Para você mostrar alguma coisa, né, que vai ser assim uma função de saída, o PHP ele utiliza aqui a expressão echo. E aí você consegue passar a informação através de aspas duplas. E aí eu posso, linguagem, e coloco o nome da variável. Então, linguagem, e aí vai, obviamente, aparecer o nome. Eu vou salvar isso por enquanto. Vamos ver o que está acontecendo do lado ali do navegador, o que vai acontecer quando eu chamar esse script aqui, tá? Para que eu possa, né, ver esse arquivo PHP rodando, sendo executado, no navegador da sua escolha, você vai passar a palavra localhost, né? Pelo fato de eu estar usando o champ, tá, pessoal? Então, eu vou passar localhost barra o nome daquela pasta lá que eu criei, que no caso é aprender PHP. Então, na hora que eu faço isso, ele vai atrás, né, de um arquivo index. E o arquivo index vai ser carregado. E a gente consegue ver aqui, olha só, variáveis do PHP. E é a minha saída, tá aparecendo ali variáveis do PHP, né, que é o H2, e apareceu aqui, ó, linguagem PHP. Esse linguagem PHP, ele veio desse echo dentro do bloco de códigos aí do PHP, né? Então, eu posso, utilizando a expressão echo, né, mostrar uma frase em que não carregue nenhuma variável, ou eu posso mostrar alguma variável, chamando simplesmente o nome da variável. Tá? Então, mais um aqui, vou salvar, simplesmente atualizo, ele coloca, ó, linguagem PHP, dessa primeira linha, e o número é 10. Então, pessoal, tá aí, né, usando o echo, você vê que você pode colocar texto e você pode colocar também dentro das aspas duplas do echo, você pode colocar as variáveis e elas serão informadas daquilo que elas armazenam, tá? Veja que aqui no código a gente criou uma linha do echo, né, que é a linguagem, e chama a variável nome, e logo embaixo o echo, o número é
e a gente chama a linguagem coisa. Mas aqui no navegador ele mostrou tudo na mesma linha. Precisamos quebrar isso aqui, né? Precisamos que, se eu quiser que um fique embaixo do outro. Como nós estamos mostrando isso dentro de um navegador, a quebra de linha reconhecida por um navegador é aquela tagzinha do HTML de BR, tá? Se eu fizer simplesmente isso, pessoal, um BR aqui, dentro, né, das aspas duplas do echo, olha só o que vai acontecer. Ele já quebra a linha, e aí ele interpreta esse BR dentro de um código PHP, ele consegue interpretar que isso é algo do HTML. Olha só que legal que o PHP tem, tá? Então, eu já consigo colocar uma linha embaixo da outra, beleza? Então, essa é a forma como você cria variáveis no PHP. Bom, seguindo aqui, você tem como fazer, né? Obviamente, somas, você tem como usar a matemática dentro do PHP, né? Que a gente chama dos operadores aritméticos, ali as 4 operações básicas da matemática. A soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Aqui ele não foge muito à regra de outras linguagens de programação que nós conhecemos. Então, vou criar aqui 2 variáveis, vou chamar de variável num1, colocar um número aqui qualquer, e vou chamar a variável num2, e vou colocar aqui um número decimal, né? Aqui, 65,5. Lembrar que na nossa matemática, no dia a dia, a gente utiliza a parte decimal com a vírgula, né? Seria 65,5. Mas aqui, na programação, essa vírgula se transforma para ponto, tá bom? Então, eu criei as 2 variáveis. Então, agora, para a gente poder fazer todas as operações matemáticas utilizando as 2 variáveis no 1, no 2, mesma coisa, vou chamar aqui a nossa função o echo, né, para mostrar. E tem um pequeno detalhe, né, pessoal? Quando você precisar fazer operações matemáticas e precisar mostrar essas operações matemáticas aqui dentro, você não vai colocar essas operações dentro das aspas duplas. E a gente vai fazer uma forma de concatenação aqui. Então, eu passo a parte textual, né, que é a soma, aí fecho as minhas aspas, então eu vou colocar o ponto, e aí passo as minhas variáveis e com a respectiva operação matemática que eu queira fazer. E aí, né, para a adição é o maisinho, para a subtração é o menos, para a multiplicação é o asterisco e para a divisão é uma barra comum. Então, fazendo isso, pessoal, eu já tenho a minha soma. Agora, só um detalhe, né? Como a gente não deu um BR aqui em cima da frase anterior, né? O número e aí quando a gente colocasse isso aqui, ele ia aparecer ali do lado, o número é 10. Então, só para ajeitar, vou colocar um BR aqui, vou salvar e vamos ver. Bom, pronto, soma, né? A parte igual, eu dei um espaço aqui, justamente para não ficar tão colado. E aí ele somou, né? O que tinha na variável num, que é 23, e o que tem na variável num2, que é 65,5, que é justamente isso, né? 88,5. E aí você consegue, galera, fazer todas as operações matemáticas. Então, soma, a subtração. E aí, para que eu tenha essa linha de baixo da subtração possa ficar abaixo, né? Ficar uma quebra de linha. Aí, o que eu faço aqui após a linha ali da soma, né? Após literalmente a operação, eu coloco de novo o pontinho para concatenar, abro aspas duplas e vou chamar uma tag de BR, tá? Então, eu posso até fazer já para subtração, porque eu vou fazer aqui o exemplo de todas as operações matemáticas. Então, só atualizar aqui para vocês, ó, subtração, veja que já foi para baixo. Se eu quisesse, por exemplo, multiplicar aqui, eu tenho uma variável no 1, que é 23, se eu quisesse multiplicar por um número que não tivesse dentro de uma variável, um número direto, um número aleatório, sei lá, 5, né, 2, 3, então a multiplicação no asterisco, eu simplesmente chamaria o número que eu quero multiplicar, tá? E passo aqui o BR para ficar ajeitadinho um embaixo do outro. O echo
o último aqui para divisão. A gente tem aqui, né, as 4 operações básicas da matemática dentro de um bloco do trecho aqui do PHP. Vou só atualizar e veja que ele consegue mostrar aqui todas as operações feitas, tá? Existe uma operação que envolve a divisão, né, que é para você mostrar o resto de uma divisão. Como é que é feita em relação aqui ao PHP, né? O que o PHP utiliza para apresentar o resto de uma divisão. Para você apresentar o resto de uma divisão, pessoal, você utiliza o sinalzinho da porcentagem, tá? Parecido com o que o Python traz, né? Então, eu vou pegar aqui a variável no 1, que tem 23, vou dividir aqui por 5, no caso, eu não vou botar a barra direto, eu vou botar aqui, ó, porcentagem 5. E essa porcentagem 5, ela retorna pra gente o resto da divisão. Então, vai ser 23 dividido por 5, e esse resto aí é 3, né? Porque 5 vezes 4 é 20, aí vai sobrar 3, que é o resto. Vamos ver? Tá aí, ó, resto 3. Então, também tem essas operações para você fazer no PHP, tá? Então, tá aí, pessoal, as 4 operações básicas, mais um aí de bônus, que é o resto da divisão. Como é que a gente procede aqui. E aí já fica a dica para qualquer tipo de ação matemática que você for precisar fazer, você faz aí dessa forma, utilizando as variáveis ou até um número específico, é no caso da multiplicação, e do resto que eu utilizei um número fixo aí, ok? E aí, galerinha, no material eu trago esse quadro, né, mostrando realmente todas as ações dos operadores numéricos, juntamente com o resto. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, você tem aqui os operadores lógicos e relacionais. Os operadores lógicos, pessoal, só são 3, né? Que você tem o i, o ou e o not. O i, só lembrando daquela tabela verdade, para quem já pegou, já tem uma base de lógica de programação, certo? O i, você tem 2 expressões, né? E você tem o a e a expressão b aqui, né? Estão usando variáveis. E aqui no PHP, para representar esse i ou esse são esses 2 sinais, são esses 2 símbolos. Então, para isso ser verdade, as 2 expressões têm que ser verdade, tá? O ou são esses 2 traços. E para algo ser verdade utilizando o ou, basta apenas uma das expressões serem verdade. E aqui é o not, que é o não, né? Você vai inverter aquela expressão que é utilizando o ponto de exclamação, ok? Isso são os operadores lógicos, eles vão fazer mais sentido quando a gente estiver trabalhando ali os condicionais, né? As estruturas de condição, if, né? Else, tá? Aí eles vão se tornar um pouquinho mais atrativos, tá? E os operadores relacionais, você tem aqui aquele maior, menor, né? Maior, igual, menor, igual, já bastante conhecidos de outras linguagens, eles não mudam, tá? Você tem o igual, que aí no caso você vai utilizar os 2 símbolos de iguais, até porque só um símbolo de igual significa atribuição, né? A gente viu isso com as variáveis, quando você tem uma variável e você quer passar uma informação, você utiliza só um sinal de igual. No caso aqui, para você ter a intenção de igualar algo, né, fazer comparações, você utiliza 2 iguais. E aqui no PHP, ele vai ter um outro tipo de igual, que é usando 3 sinais de igual, 3 símbolos de igual, que é igual a, inclusive tipo. É algo mais específico, ele vai fazer mais sentido, né, quando a gente estiver trabalhando lá as estruturas condicionais. E quando você quiser fazer uma comparação de diferente, você pode usar os 2 símbolos, tá? O exclamação igual ou o maior e o menor. Beleza, pessoal? Na próxima aula, já dando um spoiler, nós vamos falar sobre as estruturas de fluxo dentro de um programa aqui, né? Dentro de um código PHP. Quais são essas estruturas de fluxo? As estruturas condicionais e as estruturas de repetição. E aí, de fato, esses operadores lógicos e os operadores relacionais são bastante utilizados e aí eles vão fazer mais sentido. Ok? Então, essa aula é isso, pessoal. Até a próxima.